Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje tem nosso quadro de direito, quadro jurídico Seu Direito aqui no Consulta ao Doutor, porque toda segunda-feira é assim. A gente também fala sobre alimentação para diabéticos e o uso de vitaminas orais e injetáveis. A gente vai entender as diferenças. Aproveita a oportunidade para tirar sua dúvida através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Estou te esperando em todas as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, @TVHit, no Facebook é HIT TV Oficial. O nosso canal no YouTube é HIT TV. Se inscreva e ative as notificações para não perder nada. Estou te esperando também no meu Instagram, @DeniseLuque, e no meu facebook.com/Denise Luque, com a sua pergunta sobre os temas de hoje e as suas sugestões de temas para as nossas próximas entrevistas também. Hoje a gente fala de alimentação para diabéticos porque é o Dia Nacional de Combate ao Diabetes. E o Brasil é o 5º país em incidência de diabetes no mundo. São 16 milhões e 800 mil pessoas, os adultos doentes aqui no país. A nossa convidada é a nutricionista, a doutora Renata Giltzi. Rê, obrigada por ter vindo. É uma alegria te receber aqui e aprender com você sempre. Ai, Dê, eu queria agradecer o convite. Estava com muita saudade. Vi que no outro ano também vim perto do seu aniversário. Então, parabéns. Obrigada, Rê. Obrigada pelo convite, pelo carinho sempre. A gente é vizinha de aniversário, vizinha, né? Tá chegando. Tá chegando aí também. Tô feliz por te receber aqui. Obrigada. Eu acho que o ano passado você não veio nenhuma vez, então a primeira vez aqui na nossa... muito rápido, nosso um espaço novo, que tá lindo, né? Demais. Muito legal, Amei. Rê. Obrigada. Não demore a voltar das outras vezes, porque a gente adora te receber aqui e aprender. Sempre uma conversa gostosa. Obrigada. Você é muito estudiosa, a gente sabe, né? Você não só fala, você faz aquilo que você fala também. A gente vai ter oportunidade de ilustrar bastante coisa aqui também. Agora a gente dá o pontapé inicial sobre o nosso tema aí, alimentação para diabéticos, com um VT super especial que nossa equipe preparou. Vamos ver. Uma alimentação variada, saudável e adequada supre a demanda de vitaminas e minerais que o organismo da maioria das pessoas precisa. Estudos comprovam que o sobrepeso, a obesidade, o sedentarismo e a alimentação baseada em alimentos ricos em açúcares e gorduras contribuem como possíveis causas na elevação do número de casos da doença, que atinge mais de 13 milhões de pessoas no Brasil. Mas com uma alimentação adequada, é possível prevenir o diabetes e diminuir muito as chances de pré-diabéticos desenvolverem a doença sem a necessidade de medicação. Cuidar do que você come todos os dias é importante para a prevenção do diabetes e também faz muita diferença para quem já o possui. Muito legal falar sobre esse tema. Doutora Renata Giltzi, nutricionista, é quem explica tudo para nós. Doutora, me chama bastante atenção, então, claro que esse número, né? Mais de 16 milhões, quase 17 milhões de pessoas, os adultos, né, diabéticos no Brasil. País com 5º em maior incidência da doença. Só que esse número também deixa muito a desejar, porque existe um atraso de muitos anos no diagnóstico do diabetes, né? Com certeza. Algumas estatísticas dizem que metade das pessoas que teriam esse diagnóstico, elas demoram 5, às vezes 10 anos, né, para descobrir efetivamente. E se a gente pensar em pré-diabetes, né, aquela tolerância à glicose diminuída, esse número aumenta muito. Então, infelizmente, as pessoas até elas teriam acesso, né, a algum tipo de exame, às vezes aquela pontinha de dedo na farmácia, mas as pessoas, muitas vezes, elas não querem enxergar isso. Né? Então, eu acho que, além de toda a questão de saúde pública, também tem a nossa conscientização, né? Porque aquela coisa de, não, prefiro não ver, não, deixa, eu tô comendo do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, só que depois não dá para você sair daquela janela de oportunidade, tem que entrar com medicação, com insulina. Então, existe, de fato, uma janela de oportunidade para completamente, trabalhar, Denise. né? Sim, porque essa janela de oportunidade é aquele período, né, que ele é um período fundamental. Então, vamos imaginar a seguinte situação. A pessoa vem se alimentando mal, não faz exercício, aumenta muito o carboidrato, essa fome aumenta e o peso dela vai subindo. É como se fosse uma montanha-russa do parque de diversões, né? Sobe, 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 ela chega num ponto máximo dessa curva,
onde não tem mais o que fazer, ela fica diabética e nesse ponto a pessoa começa a emagrecer, né? Que a gente chama de a pessoa está derretendo, né? Então, quando realmente ela não consegue mais colocar esse açúcar para dentro da célula, o açúcar fica acumulado no sangue e ela acaba desenvolvendo sintomas. Então, boca seca, muita sede, né? Muita diurese. Mas muita gente fica nessa janela de oportunidade. Quando a insulina, ela sobe a um ponto em que o corpo ainda consegue pegar e abaixar a glicose. Mas chega uma hora que não dá mais, né? Então, é uma janela que, às vezes, ela dura algum tempo, né? Às vezes 2, 5 anos. E aí, é aquele momento de realmente focar na alimentação, no exercício, procurar um médico endocrinologista, né? Para saber qual é a linha de cuidado que você vai ter. Muito legal. Você falou de fazer ponta de dedo, os exames de sangue que se fazem, eles são capazes de observar essas oscilações? Porque antes de fazer exame de sangue, é muito comum as pessoas fazerem uma restrição alimentar, uma dietinha, né? Sim. Então, é difícil quem vai fazer um exame assim, quando depois de uma festona, assim, ou na né? segunda-feira, fim de semana você exagerou, né? Sim, mas dá sim, Dê. Tem a hemoglobina glicada, né? Que é um exame que ela avalia a média das suas glicemias durante 2, 3 meses, mais ou menos. Então, aquela pessoa que deu aquela caprichadinha na véspera do exame, pode ser que a glicemia de jejum dê normal, mas a glicada não mente, né? E também tem um exame que, infelizmente, ele não é tão solicitado por alguns profissionais, que é o exame de insulina basal, né? Então, a insulina, ela já mostra se o seu pâncreas está tendo que secretar uma quantidade anormal. E tem outro problema, né? Porque os laboratórios, eles colocam uma quantidade, uma faixa que vai de 2 a 25. Só que a gente sabe que acima de 8 já tem alguma coisa errada. O exame da insulina, então. Isso. E da hemoglobina glicada? Então, assim, o ideal é abaixo de 5,6, tá? Então, de 5,6 a 6 é essa janela de oportunidade aí. Que seria o pré-diabetes. Seria um pré-diabetes. E acima de 6, aí precisa ter outros exames de confirmação e tal. Mas acima de 6, quando bate, por exemplo, uma glicemia de jejum, sei lá, de 140 e uma glicada de 6,3, aí realmente toca o alerta vermelho, não é nem amarelo mais. Então, aí precisa procurar ajuda. Tá, perfeito. E aí, as pessoas têm medo de ter diagnóstico, porque elas falam, não quero nem saber, porque vai que eu não posso comer meu doce, não posso comer minha massa, né? Como se fosse o diagnóstico que fosse, né, provocar toda a situação. Mas queria entender, hoje a gente vai falar sobre esse tema, né? E dar orientação, assim, na televisão, né, para atingir o maior número de pessoas, não é fácil, porque cada um também vai ter uma particularidade, né? Mas eu acho que o que é para todo mundo, características que eu acho que são bem comuns. O diabético parece ele tem mais vontade de frutas, ele verdade. Come as porções de frutas assim maiores. Sim. Isso são coisas que chamam também a atenção? Chamam por 2 motivos. Primeiro, porque existe já uma coisa estigmatizada que a fruta é o doce de quem tem diabetes, porque tem outro tipo de açúcar. E também tem outra coisa, assim, como a pessoa está sempre, muitas vezes, com a insulina alta, ela acaba tendo, eu costumo dizer que parece que é uma esguichada, assim, de insulina, e o açúcar, ele baixa rápido. Aí, quando a pessoa tem esse vale de glicemia, quando a glicemia fica, sei lá, abaixo de 70, ela quer outro doce, ela quer outra fruta. Então, aí vai banana, vai manga, né? Frutas que são mais doces e que muitas vezes a pessoa, ela sabe que ela não poderia consumir. Mas, assim, até com a justificativa de, eu não como doce, eu como fruta, né? Então, ela acha que é um açúcar menos prejudicial. Mas nem sempre é assim, né? Tem vários fatores aí da velocidade de absorção do açúcar, da quantidade absoluta, né? Eu trouxe 2 frutinhas aqui que são de baixo carboidrato. Então, tem algumas peculiaridades que muitas vezes as pessoas desconhecem, né? Aí é realmente uma questão de informação. Porque hoje tá muito em alta, todo mundo falando, vários nutricionistas, pessoas da saúde mesmo, falando sobre, não coloquem as frutas como vilões, né? Isso. Porque não são, entendo,
Mas aí nós não estamos falando com diabéticos. Não, e assim, você falou uma coisa muito importante, porque aí tem um cenário individual de cada pessoa, né? Então, eu estava pensando isso antes de vir para cá. O alimento, realmente, ele é neutro, né? A comida de verdade, ela não tem, ela não é nem vilã, ela tem que ser individualizada. Então, de repente, para uma pessoa que está bem controlada, que faz exercício, uma banana, ela vai ter uma resposta. Para uma pessoa que não toma medicação direito, que não se exercita, que come 2, 3 tipos de carboidrato no almoço, você vai ter lá mais 25 gramas de açúcar em uma refeição. Aí isso pode ser a última gota do copo, né? Que é aquela coisa que vai enchendo, chega uma hora que transborda. Perfeito. Vamos de perguntinha do público, saber o que chega para nós através do WhatsApp? Colocar na tela, pergunta do Mauro, aqui de São Paulo. Boa tarde. Minha esposa está com a glicose alta e acabou fazendo a dieta por conta. Acabou desenvolvendo gastrite. Que alimentação ela pode fazer para controlar diabetes? Obrigada. Eu acho que a primeira coisa é tentar entender a origem da gastrite. Né? Porque, assim, isso é uma coisa que a gente escuta muito. Às vezes a pessoa passa muitas horas, por exemplo, ela faz uma dieta por conta, ela não fraciona, ela passa muitas horas sem comer, ela faz jejum intermitente sem prescrição, sem orientação. E isso associado ao estresse que uma dieta promove, né? Porque a gente teria que pensar, poxa, mas se ela está fazendo uma dieta, como ela desenvolveu gastrite? Porque alguma coisa não deu certo. Então é importante primeiro ela consultar um gastro, né? Para ver se ela não tem H. pylori ou alguma outra coisa, alguma particularidade, mas eu acho que a dieta de quem tem diabetes, ela tem que ser uma dieta com várias refeições, fracionada. Se você vai fazer uma estratégia com jejum intermitente, você não pode ter gastrite, ou você não pode ter algum outro problema individual. Então, acho que a primeira coisa nesse caso é buscar orientação de um médico e de um nutricionista para fazer uma prescrição personalizada, né? Jejum intermitente, diabético pode fazer? Depende, sim, depende da medicação. Se toma insulina, a gente não recomenda. Se é idoso, a gente não recomenda, né? Porque, assim, a faixa de tolerância, assim, dos valores de hemoglobina glicada para idosos, eles são diferentes, eles são mais flexíveis. Para uma pessoa, de repente, um diabetes gestacional não pode. Então, assim, o jejum intermitente, ele não pode ser uma prática feita por conta própria. Ele precisa estar dentro de um contexto, saber se a pessoa está consumindo caloria e proteína suficiente. Então, assim, isso preocupa bastante a gente, né, Dê? Porque, assim, hoje a gente que é nutricionista, a gente compete muito com pessoas que são da mídia, né, que são das redes sociais e que muitas vezes elas não têm, né, o exame do paciente na mão. Não tem. Perfeito. Perfeito. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os alimentos que você trouxe aqui pra gente. A gente falou de frutas, você trouxe 2 frutas aí, kiwi e morangos. Isso. E também a coisa das porções, porque também o que confunde a gente para qualquer tipo de alimentação o que é uma porção de frutas, né? Porque uma manga, banana, né, assim, um abacaxi, o que é uma porção de fruta, né? Exato, não, fantástico. Uma porção de fruta, uma coisa muito simples de você imaginar é a porção que viria num restaurante. Por exemplo, abacaxi. Quando você pede abacaxi num restaurante, vem o quê? Vem uma fatia. Uma rodelinha, é verdade. Né? Vem um morango, vem uma taça, vem um kiwi cortado. Né? Num buffet de café da manhã, vem uma fatia de melão. Né? Então, quando você tiver dúvida, é isso. É o que viria servido como sobremesa no restaurante. Isso é uma porção. Então, não é 3 frutas por dia. Uma melancia, um abacaxi e uma jaca por dia. Não. Né? Então, é sempre essa ideia. E tem, lógico, hoje a internet ela permite a possibilidade de você ter tabelas de quantidades. Então, para nós, em termos absolutos, uma porção seria, no máximo, 15 gramas de carboidrato livre. Então, quando você desconta o carboidrato total, que é o açúcar, menos fibra. Então, por exemplo, uma fruta que tem 15 gramas de carboidrato e 2 gramas de fibra, ela vai ter 13 gramas de carboidrato. Isso corresponde a 1 colher de sopa de açúcar. É isso. Tem aplicativo que pode fazer isso para nós também, né? Tem vários aplicativos, vários, e muito bons. Ótimo. Perfeito. Assim já ajuda, né? Kiwi é bom, então diabético... Sim. Kiwi é uma fruta boa. É uma fruta boa, morango, incrível. Melão, as frutas abacate, vermelhas em geral, frutas né? vermelhas em geral, né? E aí tem aquelas que a gente pede para prestar atenção. Por exemplo?
banana, uva, manga, melancia, abacaxi e aqueles sucos que a gente realmente toca a sirene amarela aí, que seria o de laranja e de uva integral, que as pessoas acham que é saudável, né? Aquele suco de garrafa, né? De vidro, de uva. Então, se você olhar no rótulo, a quantidade de carboidrato por copo é assustador. Né? Então, sempre lembrar que a natureza trouxe a fruta. O suco foi a gente que inventou. Então, o ideal é não tomar o suco de fruta. Exatamente. Mas facilita muito ter aquele litro de suco de uva integral em casa. O que dá para fazer com ele? Dá para pegar um copo de 200 ml e colocar 2 dedos de suco e o resto de água. Fica bom. Aprendi isso com você, lá em isso casa aí a gente faz funciona, bastante. Principalmente para criança também, né? Independente, porque a criança ela vai tendo um paladar de que aquilo é um refresco, é um aroma, na verdade, né? Ela não é aquela sobrecarga de açúcar que acaba comprometendo demais. Perfeito. Muitos sucos desses só de fruta, né? Então que você não tem a adição do açúcar, são usados principalmente para crianças. E alguns a gente vê são adoçados com maçã. Então é misturado o suco, é só a fruta, mas a base é maçã, suco de maçã. Também vale fazer Super vale. Essa diluição? Com toda certeza. Perfeito. Tá? Então... E o ideal é não consumir, então. Isso. Principalmente para criança, né? É importante você entender que assim, o líquido é água, né? Precisa ser, né? O ideal. Água de coco para diabético, pode ou não pode? Tem 10 gramas de carboidrato. Então, assim, tem que entrar na conta. É o que eu falo sempre. Você quer tomar água de coco, entra na conta, são 10 gramas. Tá. E quantos gramas de carboidrato o diabético pode... Depende muito, né? Depende muito. Então, assim, uma linha mais cetogênica, por exemplo, né? Então, por exemplo, um diabético tipo 2 que quer testar uma janela de oportunidade sem medicação, que negociou isso com o médico, que não está fazendo por conta, né? Ele vai tentar uma estratégia cetogênica, ele tem 30 gramas. A low carb clássica, que a gente trabalha mais, né? No meu caso, de 50 a 80 gramas de carbo dia. Low carb flexível, em torno de 120. Então, assim, mais do que 120 gramas de carboidratos por dia para diabético não é interessante. Quando você fala low carb flexível, aí o horário também é levado em consideração? Completamente. Então, você pode até consumir um pouco mais de carboidrato, mas num horário que favoreça mais. Isso, de repente num pré-treino, né? Então, de repente, evitando o carboidrato à noite para você acordar com a glicemia mais normal. Então, aí sempre é a estratégia individualizada, né? O que eu sinto ainda bastante resistência muitas vezes. Bom, então os endócrinos também se atualizam muito, né? Mas é mais difícil encontrar médico que se incline para estratégias cetogênicas e de dieta low carb. Não é mais difícil? É mais difícil, mas principalmente por desconhecimento desse universo paralelo, que eu até trouxe alguns exemplares aqui. Né? Na sexta-feira, numa das clínicas que eu trabalho, a gente fez até uma festinha com vários doces, mostrando e os pacientes degustando, porque tem um monte de opções. Por exemplo, esse macarrão que eu trouxe aí, é uma massa seca, tem 4 tipos, é feito apenas de abobrinha e ovo, e ninguém conhece. Né? São coisas bem artesanais, as granolas, os pães. Então, às vezes, o profissional, ele prefere, de repente, usar 2, 3 medicamentos e liberar a pessoa para comer arroz, feijão no almoço, porque muitas vezes ele não conhece, ele não tem uma nutricionista que trabalha junto. Então, às vezes, assim, por comodidade, de repente, ele prefere isso, né? A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, bom, quem procura a doutora Renata já quer essas estratégias, né? Quer tomar menos remédio e fazer mais as estratégias ali com a alimentação. A gente fala sobre isso. Quando eu falo que a doutora não só fala, mas ela faz também, atesta todas as receitas. Eu acho que esse papel do nutricionista também é muito importante, porque a receita ela tem que ser gostosa. Senão, o teu paciente não vai aderir àquilo, né? No próximo bloco a gente fala mais, mostra mais do que a doutora trouxe aqui. Ela tem livros também com receitas, que é para facilitar o dia a dia. Tempo ninguém tem, mas a disponibilidade, o quanto você quer ser disciplinado para resolver ali o seu problema é o que conta. No próximo bloco a gente fala mais, tá já? Nós estamos de volta hoje, ainda nesse bloco, falando sobre alimentação para diabéticos com a nutricionista a doutora Renata Gildice. A
Aproveita a oportunidade para tirar sua dúvida através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Doutora, vamos lá então. Você trouxe aqui pra gente as frutas, kiwi e os morangos. Você falou da massa, que muita gente não conhece, que é muito mais saudável do que as outras massas que a gente está acostumado a fazer. Acontece que é mais difícil de encontrar no mercado, por exemplo, né? No mercado, sim, mas, Tá. por exemplo, na internet, você digita, tem 10 pessoas que vendem do fornecedor. Pesquisa até o preço, Sim, consegue... com certeza. Legal. Com certeza. Granola também Granola tá no low prato. carb. Então, hoje, vários fornecedores, aí você consegue encontrar em supermercado, tá? Tem algumas marcas que são marcas bem reconhecidas que já fazem. Então, uma granola de sementes, então não tem nenhum cereal, tá? Não tem flocos de milho, de centeio, de aveia, nada. São só sementes e oleaginosas. Então, elas elevam infinitamente menos a glicemia. Tá. O coco ralado, ele é muito usado como base para bolos, porque ele dá estrutura, né? Ele dá uma estrutura melhor. Eu coloquei um bagelzinho também, que é de uma fornecedora lá da gente, também, que é uma coisa que, de repente, você pode levar numa festinha, você servir para num café, alguma coisa que é diferente também. Tem muita gente que encontrou também na low carb o jeito de ganhar dinheiro, né? Com certeza. Porque voltar uns tempos aí, voltar alguns anos... Não tinha nada. Não tinha, Por isso que né? a gente começou a fazer os livros, né? Legal. Porque a gente traduzia e adaptava receitas de outros países para receitas nossas, traduzia, testava, né? Mas hoje você vai num café, tem lá opções low carb. Então, é muito mais democrático hoje, né? O acesso. Certeza. Você falou que fez uma festinha no consultório. E aí você trouxe arroz doce. Exatamente. Canela, super bem-vinda, né? Dá pra Super. colocar. Só que esse arroz é diferente. Exatamente. Ele é de couve-flor. E aí foi engraçado porque as pessoas até, né? Porque a gente colocou, porque tudo, gente, é a forma que você apresenta. A gente colocou em copinhos, Lógico. tipo festinha, colherinha. Então a pessoa, quando ela colocava na boca, ela tem um apelo afetivo. Mas não tem leite né? condensado nesse... Não tem. É só realmente uma proteína isolada, leite de coco. Tá. Né? A gente sempre aproveita a oportunidade para enriquecer, né, a densidade nutritiva do produto. Então, é um arroz doce de couve-flor proteico. Então, tem um adoçante stevia, tem o leite de coco, tem a proteína. Tá, vamos falar da porção também? Porque aí é gostoso, né? Aí você quer comer bastante. Um quarto desse é uma perfeito, porção. um quarto, isso mesmo. Na teoria eu tô sabendo. Tá. Um quarto tá ótimo, então, né? Dá pra fazer pra família. Porque você sempre ressalta, né, Dê, que é calórico, né? Então, Sim. vai leite de coco, vai creme de leite. Pode fazer mais leve? Pode. Você pode usar um iogurte desnatado. Perfeito. Mas, claro que não dá a mesma textura. Então, precisa tomar cuidado com as calorias. Pra ficar parecido, que você quer que fique... Cremoso, né? Pareça Exato. um arroz doce normal, comum, normal. né? Tá. E aí você trouxe uma farinha de Amêndoas, que é a base, né? Eu acho que é a farinha mais neutra. Mas hoje você encontra várias outras. Tem farinha de macadâmia, de castanha de caju, castanha do Pará. Farinha de amendoim, que é bem mais barata. E geralmente coisas salgadas, você tem um resultado bom. Então, você pode fazer o que a gente chama de blend, né? Você pode misturar, por exemplo, sei lá, 80% de amêndoas e 20% de coco, porque isso diminui o custo, né? Muda a textura. Então, também tem várias ideias aí que a gente foi testando e foi desenvolvendo. E ali pertinho de você, o psyllium. Psyllium, isso. A gente traz porque o psyllium, ele é muito importante junto com a goma xantana para dar aquela texturinha, porque a gente sabe que glúten é mágico para gastronomia e os pães, né, low carb, eles não têm glúten. Então, o psyllium, ele é uma fibra solúvel, ele também ajuda bastante funcionamento intestinal, microbiota intestinal, e ele tem essa ação também de gerar um gel e ele tem uma propriedade estrutural nos bolos. Então, ele melhora bastante a textura, a aceitação. Então, é um ingrediente bem importante. O que eu acho que é muito legal, que eu acho que muda até o mindset, assim, do low carb é
que tudo que é feito, você usa muito aquela forma de bolo inglês. A quantidade é menor do sacia que bem mais, se né? faria com outra receita, Com né? certeza, com certeza. Até porque ele sacia muito mais, ele não gera compulsão. Então, às vezes a pessoa fala, mas é caro, a farinha de amêndoas é caro. Mas você vai comer muito menos porque você não consegue comer muito mais. E você não vai deixar estragar, Não porque você vai vai. fazer uma porção pequena, dá para Exato, congelar, dá pra você congelar. sempre fala isso aqui. Sim, e aí você pode, por exemplo, congelar a fatia individual, porque aí você também não exagera, você descongela só o que você vai comer. Então, também tem um aspecto educativo em relação à parte comportamental. O diabético tem que ter disciplina. Todo mundo devia ter, mas para quem já tem o diagnóstico é fundamental. Não, e hoje, assim, os recursos tecnológicos, né, que envolvem o cuidado do paciente com diabetes, é uma coisa, assim, estrondosa, né? Eu estava comentando com você que eu estive em um treinamento, né, na última semana, do uso do sensor de glicemia. Eu estou usando o sensor aqui no braço. É incrível. Eu não sou diabética, mas deu para notar tudo que a gente fala para os pacientes em consulta, o sensor mostra. Então, vale muito a pena você avaliar, por exemplo, a resposta a esses alimentos. Porque é muito nítido. Você come, por exemplo, um pão de forma integral com farinha de trigo, você tem uma elevação, assim, incrível na glicemia. Você come um pão low carb, a sua curva de absorção, ela continua praticamente reta. Então, isso dá realmente a dimensão do quanto o carboidrato ele impacta na vida do diabético. A gente não precisa ser carbofóbico, mas a gente precisa entender o comportamento. Então, foi muito incrível, assim, ter essa experiência, né? Que eu vou ficar com esse sensor 14 dias, eu tô testando, eu tô colocando nas minhas redes sociais. Né? Então, isso é muito legal. Eu também não sou diabética, mas eu tive a oportunidade de ir num programa até ao vivo. A Endócrino fez a aplicação para ver que é fácil, porque para quem é diabético, fazer a ponta de dedo é muito sempre chato. É um transtorno, cansativo. Imagina, todo dia ter que fazer. E né? às vezes são 5, 6 pontas de dedo por dia. Isso, então traz um conforto realmente. Agora, o único fator, assim, que é uma pena que esse sensor seja tão caro, Sim, né? E ainda não tem no serviço público, né? Mas ainda. quanto mais essa tecnologia for avançando e as pessoas tendo acesso, isso vai democratizando, né? E assim como você está fazendo esse teste por 14 dias, que é o tempo que dura o sensor no braço, né? Se você tiver a oportunidade de fazer esse teste, para entender o comportamento dessa alimentação. Porque, assim, né? 14 dias é um período muito longo, né? Você vai ter, sei lá, 4 a 5 refeições com final de semana, com 2 finais de semana, com festa, para você ver a mudança. Então, para mim, foi uma coisa espantosa, porque eu faço alimentação low carb no meu dia a dia. Eu estive em algumas festas, né, com uma alimentação mais livre, a variação, ela é muito grande, né? Então... E aí, com o próprio celular, você Isso, eu vou demonstrar. Por favor, pode demonstrar? Você, Valdeci, ela vai demonstrar, e se der, a gente mostra a tela, porque ela fez uma comparação com a alimentação low carb e convencional. Então, você aperta um botãozinho para colocar lá no aplicativo mesmo. É importante falar que, assim, nem todos os celulares comportam o aplicativo, mas aí você pode comprar o sensor. Tá? Aí ele coloca pronto para escanear, você aproxima, ó, já deu o resultado. Ó, minha glicemia tá 86. Isso, perfeito. Tá? Perfeito. Ótimo. Então, até se vocês quiserem mostrar, né, a gente tem aqui, ó, um dia low carb, eu vou mostrar para vocês como a glicemia, ela fica mais estável, né? Claro, gente, eu não sou diabética, eu tô lembrando vocês disso, olha, não sei se dá para ver aqui. E aí ele mostra a tendência de alta, a tendência de queda, olha, é praticamente uma linha reta, ó, tá vendo? Aí, o dia que eu estive em uma festa, e eu vou mostrar para vocês o que aconteceu nessa festa. Dá uma olhada. A oscilação, né? Muito grande. Olha isso. Então, assim, contra fatos não há argumentos. Então, a gente percebe no atendimento aos pacientes que essa visão da resposta ao alimento, porque a gente costuma dizer que o sensor, ele é um filme e a ponta de dedo é uma foto. Né? Então, assim, o filminho, ele te mostra lá toda a tendência, se está subindo, se está descendo, se está estável. A foto, você não sabe.
né? Fora Então que já você- é melhor do que nada, claro. Fora né? que o gráfico, você consegue compartilhar com um profissional que te ajuda, né? Exato, o profissional ele tem acesso full time É. ao seu gráfico. Perfeito. Né? Então, assim, é uma tecnologia, né? Eu costumo falar que, para mim, que aprendi nutrição antes da internet, assim, né? Que a gente tinha que pesquisar na tabelinha de carboidrato, tudo bonitinho, decorar os valores. Hoje, realmente, é uma coisa que tem, né? É muito incrível. Com assim. muito mais ferramenta, não Muito dá para não mais. fazer, né? Não dá. Isso, e é o que eu falei, muitas pessoas optam por não colocar um sensor, mesmo tendo condições financeiras, para não ter o choque de realidade, né? E aí a pessoa prefere não enxergar e continuar comendo o que ela quer. Tendo condições não fazer é um problema, né? Porque você previne tanto, porque ter essas oscilações, né? Exatamente. Desbalancear muito, então mexe com a visão, Exatamente. né? As Aumenta o seu risco extremidades. cardiovascular, né? O risco de alguma neuropatia. Então, aquele momento, porque as pessoas, elas têm muito hábito de fazer em jejum. Em jejum tá ótimo. E 2 horas depois da refeição? E depois que você comeu uma coisa que você, de tomar um suco, de tomar um refrigerante, né? Então, é raro as pessoas que fazem as 6 pontas de dedo do dia. Então, tudo isso que a gente falou aqui dá para fazer ao mesmo tempo em que o médico pediu para tomar o remédio e você ainda está colocando nos eixos. E mesmo para quem faz uso de insulina. Com certeza, não. Para quem faz uso de insulina é fundamental, né? Assim, porque aí o ajuste dessas doses pelo médico, ele fica muito mais assertivo, né? Ele deixa de ser uma coisa empírica, né? Um teste, uma tentativa e erro, para ser uma coisa baseada na quantidade de carboidrato que a pessoa está consumindo. Então, é muito mais eficiente, né? Para encerrar, pão, você já falou dos pães, mas pão é sempre uma questão, ou para quem quer emagrecer, ou para quem é diabético, então tem pão low carb, dá para você fazer o consumo. E eu acho assim, eu acho que é importante a gente deixar claro, se você quer consumir um pão convencional, você precisa simplesmente contar o carboidrato, né? Um pão francês, ele tem 30 gramas de carboidrato, então você tem que ver se vale a pena. Então, se você gosta, por exemplo, de banana no seu café da manhã, talvez o pão low carb te ajude a poder comer essa banana, sem precisar aumentar uma dose de medicação, aplicar mais insulina. E quem faz esse ajuste é o nutricionista, né? Exatamente. Quem faz essa conta, quem tem essa conversa é o nutricionista. Por isso que é importante. Mas eu já faço acompanhamento com o endócrino. Além do endócrino, você tem que fazer acompanhamento com o nutricionista. Se seu desejo for fazer uma estratégia low carb, o teu médico precisa estar sabendo. Sim, senão tem embate, dá não conflito, dá certo, né? né? Conflito, Então, os profissionais, eles têm que estar em sintonia. Então, de repente, se você não passa com profissionais do mesmo serviço, é importante que eles estejam minimamente em sintonia, né? O nosso tempo está acabando. A Rê tem 2 livros, Celebrando a Vida com Receitas Low Carb. Tem volume 1 e volume 2, porque é isso que a gente faz, né? Todos os eventos têm comidinhas, receitinhas e dá para fazer tudo de maneira saudável. Através das redes sociais dá para comprar? Dá sim. É só mandar um direct que a gente fala os caminhos aí para comprar o livrinho. No Instagram, @RenataGildice-Nutri, @RenataGildice-Nutri. O WhatsApp é 11 941 89 4890. No YouTube, Renata Gildice. E no Facebook, Renata Gildice Nutricionista. Doutora, adoro te receber aqui. Ai, meu Deus, passou muito rápido. Não demora para voltar. Obrigada, Dê. Eu tô sempre aqui à disposição. Obrigada pelo carinho. As pessoas, sempre que eu venho, me mandam mensagens. Então, eu queria agradecer o carinho de todos e de vocês aí. A gente que agradece. Obrigada, viu? A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, a gente fala de vitaminas de uso oral, as injetáveis também. A gente vai entender as diferenças. Até já.